Oi, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai estudar as orações subordinadas adjetivas. É mais um estudo voltado para a análise do período composto. O período composto, do ponto de vista sintático da língua portuguesa, é aquele período formado por mais de uma oração. A gente vê que o período já está encerrado por conta da presença do ponto. Então, quando eu analiso um período composto, eu vou saber que pelo menos eu vou ter a relação entre duas orações. As orações subordinadas são aquelas orações que são sintaticamente dependentes da oração principal. Então, sempre há uma relação entre a subordinada e a principal, uma relação de dependência. No caso das orações subordinadas adjetivas, nós vamos perceber que essas orações elas ganham um caráter de adjetivo, ou seja, a gente vai perceber que a oração inteira vai representar a função de um adjetivo. A gente muitas vezes vai conseguir fazer essa distinção pela reescrita da oração. Por exemplo, se você tem uma frase do tipo: o aluno dedicado venceu o concurso. O aluno dedicado venceu o concurso. Nesse caso, a gente tem um período simples, porque a gente tem a presença do verbo venceu. O aluno dedicado venceu o concurso. Nesse exemplo, nós temos a palavra dedicado, que representa um adjetivo. Eu posso reescrever este exemplo, substituindo a palavra dedicado por uma oração de valor adjetivo. A oração poderia ficar: o aluno que se dedicou venceu o concurso. O aluno que se dedicou venceu o concurso. Nesse caso, a oração que se dedicou tem o valor do adjetivo dedicado. A gente chama então essa oração de uma oração subordinada adjetiva, porque ela tem valor de adjetivo. Essas orações, dentro da análise sintática, elas vão receber uma divisão simples, tranquila de ser compreendida, e do grupo de orações subordinadas, esse é o grupo que tem a menor divisão, porque são as orações restritivas e explicativas, ou seja, a gente tem apenas duas classificações, diferente das orações subordinadas de caráter adverbial e substantivo, por exemplo, que tem subdivisões mais variadas. Carlos Drummond de Andrade tem um poema que ele coloca mais ou menos assim: João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. Nesse poema há uma relação de interdependência entre os personagens dessa história. João amava Teresa, que amava Raimundo. Quem é esse que? Teresa. Então, essa relação que é estabelecida entre esses personagens desse poema clássico de Drummond, chamado Quadrilha, é uma relação de interdependência marcada pela presença do pronome relativo. Então, é algo que a gente precisa lembrar quando a gente estuda as orações subordinadas adjetivas, a presença do pronome relativo. O pronome relativo tem a função de se relacionar com outro termo da oração, evitando a repetição dessa palavra. A gente chama o termo anterior de antecedente ou referente. O pronome vem geralmente colocado após, nessa construção sintática, exatamente para que a gente evite palavras repetidas. Nesse caso, quando João amava Teresa, que amava Raimundo, eu não preciso repetir a palavra Teresa para me referir a essa pessoa. A gente pode fazer a utilização de um pronome relativo. Entre os mais conhecidos, nós temos o pronome que, o pronome quem, onde, cujo e suas variações. Alguns desses pronomes apresentam variações do ponto de vista de gênero e de número. Então, quando você for fazer um estudo de orações subordinadas adjetivas, lembre-se de fazer uma revisão sobre os pronomes relativos. As orações subordinadas adjetivas, elas são divididas em dois grupos. Há um grupo chamado de orações restritivas. Lembra que quando a gente for fazer a classificação, a gente tem que lembrar que se trata de uma oração subordinada adjetiva restritiva. Então, essas duas primeiras classificações se mantêm e a gente faz a distinção nesses subgrupos. As orações restritivas, elas têm a capacidade, a propriedade de restringir o significado do termo ao qual elas se referem. As orações explicativas, por outro lado, vão oferecer explicações, como o próprio nome sugere. Se eu digo, por exemplo, que eu tenho uma oração restritiva
ou eu tenho uma oração explicativa, muitas vezes essa distinção vai ser marcada na oração, no período, pela presença da vírgula. Então é algo que a gente também precisa chamar a atenção no caso das orações subordinadas adjetivas. Além da presença de um pronome relativo, também a presença ou a ausência da vírgula. Quando a gente não utiliza a vírgula e estabelece a relação entre a principal e a subordinada apenas por meio do pronome relativo, sem o auxílio dessa pontuação, a gente diz que essa é uma oração restritiva. Quando a gente estabelece essa relação por meio do uso da vírgula, a gente diz que essa oração é uma oração explicativa. A melhor forma de ver se a gente compreende um conceito é aplicando esse conceito a um contexto. Então, vamos analisar alguns exemplos, ok? Aqui nós temos duas orações, nós temos dois períodos marcados pela finalização do ponto. O primeiro período nos diz que as dançarinas que mais se destacaram foram selecionadas para o concurso. As dançarinas que mais se destacaram foram selecionadas para o concurso. Nesse caso, nós temos uma oração subordinada adjetiva de caráter restritivo. Observe que eu não tenho a presença da vírgula e eu tenho o pronome relativo que, estabelecendo a relação com o termo anterior. Quem se destacou? As dançarinas. Quem foi selecionado? As dançarinas. Nesse caso, as dançarinas foram selecionadas. Há uma concordância verbal, né? As dançarinas que mais se destacaram foram selecionadas para o concurso. Não foi qualquer dançarina. As selecionadas foram aquelas que se destacaram. Então, nesse caso, há uma restrição de significado. Eu não estou falando de qualquer dançarina, estou falando apenas das dançarinas que mais se destacaram. Somente elas foram selecionadas para o concurso. Há uma restrição de significado. Diferente do exemplo que vem logo embaixo. As selecionadas, que demonstraram gratidão à equipe, concluíram o processo com louvor. Nesse caso, eu estou acrescentando uma informação. Por isso que a gente diz que essa é uma oração subordinada adjetiva explicativa. Ela não restringe o significado, ela apenas amplia o sentido e amplia o nosso conhecimento sobre o termo anterior. Ou seja, nesse caso eu falo que as selecionadas demonstraram gratidão à equipe, ok? É apenas uma informação. Concluíram o processo com louvor. Eu poderia dizer apenas que as selecionadas concluíram o processo com louvor. A informação principal desse período teria sido mantida. Mas aqui eu preferi apresentar uma explicação. Essa é a distinção básica. Restritivas restringem o significado e não apresentam vírgula. Explicativas ampliam o significado a respeito do termo anterior e precisam da utilização da vírgula. Vamos analisar outro exemplo. Os animais, cujos donos são cuidadosos, demonstram ainda mais amor. Os animais cujos donos são cuidadosos demonstram ainda mais amor. Trata-se de qualquer animal? Não. Apenas aqueles animais cujos donos são cuidadosos. Ou seja, vamos analisar e lembrar que a presença do pronome relativo cujo estabelece uma relação de posse entre dois termos. No caso, os donos dos animais. Por isso que é uma concordância entre o cujo e a palavra que vem depois. Nesse caso, nós temos cujos donos, para concordar com a palavra donos. Eu restringi o grupo de animais. Embaixo eu tenho os sonhos, cujos obstáculos só aumentam, só serão realizados com persistência. Aqui eu acrescento, eu amplio a informação sobre os sonhos, explicando algo sobre eles. No caso desses sonhos, os obstáculos só aumentam. Então, trata-se de uma oração subordinada adjetiva de valor explicativo. É bom a gente se atentar à variação do uso dos pronomes relativos, para a gente não achar que sempre a presença do pronome vai ser o pronome que. O prédio onde foi realizada a reunião está sendo fiscalizado. É qualquer prédio? Não, é apenas o prédio onde foi realizada a reunião. Oração adjetiva restritiva, sem a presença da vírgula, introduzida pelo pronome relativo onde. Que é importante lembrar, esse pronome onde é usado sempre em referência a lugar. Lembre-se disso, na língua portuguesa a gente usa o pronome onde em referência a lugar. No exemplo de baixo nós temos as casas onde moram todas as crianças do bairro serão reformadas. As casas onde moram todas as crianças do bairro serão reformadas. Aqui eu amplio, eu acrescento informação sobre o termo casas, com uma oração de valor explicativo, utilizando o pronome relativo onde.
No exemplo de baixo, nós temos as contas que não coincidirem com o orçamento terão que ser revistas. Ou seja, aqui, mais uma vez, um caso de oração subordinada adjetiva restritiva, restringindo o significado do termo contas. Os garçons que não entendiam o porquê da convocação estavam tensos. Há uma ampliação, um acréscimo de informação, uma explicação sobre esses garçons. Explicação essa introduzida por uma oração entre vírgulas e uma oração introduzida pelo pronome relativo que. Além de realizar essa análise para descobrir quem é a oração adjetiva, para descobrir como localizar o pronome relativo, a gente está fazendo uma análise sintática quando a gente faz isso. É importante também que você faça, no momento de estudo de uma oração subordinada adjetiva, a distinção entre a oração principal e a oração subordinada. Se é disso que nós estamos falando, é importante que a gente perceba, até porque é um erro muito comum separar essas orações como se elas fossem realmente divididas no meio em um período. Não é bem assim que funciona. No caso das orações adjetivas, especialmente, muitas vezes essa subordinada vai ocupar uma posição intercalada em relação à oração principal. Vamos observar? No primeiro exemplo, eu tenho que as dançarinas foram selecionadas para o concurso. Essa é a oração principal, intercalada por que mais se destacaram. Então perceba, as dançarinas foram selecionadas para o concurso, é uma oração principal intercalada pela oração adjetiva que mais se destacaram. E esse que se refere às dançarinas tem um valor sintático, tem um valor de sujeito, porque estamos falando das dançarinas. As dançarinas foram selecionadas, as dançarinas se destacaram. Se a gente fizesse essa divisão entre essas duas orações, a gente ia perceber que o que está representando, substituindo um termo que representa o sujeito. Perceba, então, que muitas vezes vai acontecer essa relação entre a principal e a subordinada e, além de fazer essa distinção, analise se essa oração, de fato, tem valor adjetivo, ou seja, se ela acrescenta ou restringe o significado com uma característica, que é a propriedade do adjetivo. Lembre-se disso para você não confundir as subordinadas adjetivas com as subordinadas substantivas, que são introduzidas pela palavra que, mas não o pronome relativo que, a conjunção integrante que. E, nesse caso, essas orações não têm valor de adjetivo, não têm valor de expressar uma característica. Quando eu digo, por exemplo, os animais cujos donos são cuidadosos, eu estou informando algo sobre esses animais. Os donos desses animais são cuidadosos. Mais uma vez, intercalados. Os animais cujos donos são cuidadosos demonstram ainda mais amor. Os animais demonstram amor. Então, há uma relação entre sujeito, há uma relação entre pronome relativo e é importante eu fazer essa distinção para saber a função sintática desse pronome que está substituindo um outro termo que tem uma função sintática. Fique atento também que muitas vezes a gente vai colocar uma preposição nessas construções por conta do verbo, por conta do termo ao qual o pronome se refere. Então, vai ser necessário fazer algum tipo de ajuste. Quando eu digo, por exemplo, o país a que nos dirigimos fica na Europa. Quem se dirige a algum lugar. Então, nesse caso, eu preciso da preposição a por conta da regência do verbo dirigir. Então, fique atento na hora de analisar essas orações para respeitar tanto as regras de pontuação que diferenciam restritivas de explicativas, quanto a aplicação dos pronomes relativos, que são os dois elementos básicos das orações subordinadas adjetivas. Ok? Muito obrigado.